A primeira vez em que alguém usou a sigla BRIC foi em 2001. Ela apareceu num estudo sobre países emergentes feito por Jim O'Neill, então economista-chefe do banco Goldman Sachs. Naquele momento, o economista via a força econômica de um seleto grupo de países: Brasil, Rússia, Índia e China. Ele previa que os BRICS, que à época representavam 8% do PIB mundial, passariam a ter 14% da economia mundial em menos de 10 anos. E foi justamente com esse espírito que esses países se juntaram em um bloco depois da crise financeira mundial de 2008. Os países emergentes querem uma nova ordem mundial que dê mais espaço às nações pobres na economia e na política global. E a coisa andou rápido. Na primeira reunião, já eram debatidas pautas que ainda hoje aparecem nas cúpulas do grupo. Uma das medidas que os integrantes do BRIC discutem é a substituição do dinheiro americano como base para as negociações internacionais. Andou tão rápido que em 2011, ou seja, 2 anos depois da criação do bloco, os países já tinham superado a previsão de Jim O'Neill e respondiam por quase 20% do PIB mundial. Foi inclusive naquele ano que a África do Sul aderiu formalmente e acrescentou a letra S de South Africa aos BRICS. E foi assim que os BRICS chegaram a 4 continentes e depois até fundaram um banco para financiar obras de infraestrutura, instituição hoje presidida por Dilma Rousseff. É, sem dúvida, uma grande oportunidade para fazer mais pelos países BRICS. Embora tenha surgido com viés econômico, o grupo nunca se organizou num bloco econômico assim formal ou numa associação de livre comércio. E foi mudando muito nos últimos tempos. O que liga esses países é nada, a não ser o fato de que um economista, anos atrás, disse que eles cresceriam muito, e na verdade a China cresceu muito, a Índia cresceu bastante, a Rússia ficou estagnada e o Brasil teve momentos de crescimento e momentos de recessão. Hoje o que se discute é o papel político dos BRICS. Se seria um contraponto ao G7, formado pelos países mais ricos do mundo, ou uma zona de influência da Rússia e da China. O fato é que os BRICS continuam crescendo e, no ano passado, novos integrantes foram anunciados. Coube a Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, anunciar os 6 novos integrantes: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A partir de 1º de janeiro, o BRICS vai representar 46% da população do planeta e 35% do PIB mundial. A gestão de Javier Milei, por exemplo, foi na contramão. Decidiu retirar a Argentina de lá. Por outro lado, a Arábia Saudita ainda precisa confirmar a adesão. E essa nova configuração, que se reúne pela primeira vez nesta semana na Rússia, já recebeu inúmeras críticas. Aumentou muito o número de ditaduras dentro desse grupo. Democracias mesmo tem Brasil, Índia, que tem problemas, né? E África do Sul. É um grupo minoritário. É um desafio diplomático porque ele era um grupo econômico e fica cada vez mais um grupo político. Até pela presença da Rússia, ter sido na Rússia, esse protagonismo da Rússia agora, é um ambiente assim meio anti-ocidental. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é BRICS, um desafio para o Brasil. Por quais mudanças o grupo passou nos últimos anos e qual deve ser a postura do governo brasileiro, que assume a presidência do bloco a partir de 2025? Neste episódio, eu converso com Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICEM. Ele foi embaixador do Brasil em Londres entre 1994 e 1999 e em Washington entre 1999 e 2004. Quarta-feira, 23 de outubro. Embaixador, quase 20 anos atrás, quando o bloco foi criado, ele juntou países economicamente parecidos. Agora, o bloco se reúne com quase o dobro de membros. Queria muito te pedir uma ajuda para fazer uma viagem no tempo, dizer como ele foi criado, como o BRIC foi criado, quais as circunstâncias e como ele foi mudando ao longo dos anos. Olha, o BRICS foi criado inicialmente por um economista, do Goldman Sachs, que imaginou que poderia, faturar financeiramente se reunisse os 4 principais mercados em desenvolvimento, a China, a Índia, a Rússia e o Brasil.
Mais tarde, em 2006, a Rússia e o Brasil resolveram formalizar esse grupo do BRIC, inicialmente. E depois, algum tempo depois, um ano depois, entrou a África do Sul para incluir alguém da África, né? E aí, desde 2007 até o ano passado, o BRICS eram 5 países, né? Agora, na última reunião de Joanesburgo, foram incluídos mais 5 países. No ano passado, foram aprovados como membros plenos Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita ainda precisa aceitar oficialmente o convite. E na reunião que começa hoje, lá na Rússia, em Kazan, aparentemente vão ser incluídos mais 10 ou 12 países como parceiros, que é uma etapa anterior que vai ser criada ao membro pleno, entendeu? E o principal assunto que se vai discutir na cúpula dos BRICS amanhã é a entrada dos chamados países parceiros. Cerca de 30 pediram para entrar no bloco e agora eles vão definir critérios a serem usados para a escolha desses países. Como eu disse, 30 pediram para entrar, mas já está circulando nos bastidores uma lista meio que preliminar de 12 países que vão conseguir provavelmente entrar no bloco. Não é uma decisão final, é uma decisão preliminar ainda, mas entre eles estão Cuba, Bolívia, Indonésia e Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Indonésia, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. Portanto, esses países entrariam como países parceiros, ficando de fora países importantes como Nicarágua e Venezuela, que não conseguiram consenso dos países, inclusive do Brasil, para conseguir entrar no bloco dos BRICS. O grupo que vai se formar a partir dessa reunião da Rússia não tem nada a ver com o grupo originalmente constituído de 4 países ou 5 países que eram grandes economias. E naquela época já havia, né? A China já estava bem adiantada economicamente em relação à Índia, à Rússia e o Brasil, e também à África do Sul. Mas hoje a disparidade é muito grande, né? Você tem só a China e a Índia como grandes países com grande crescimento econômico e a Rússia com um problema agora da guerra, com um crescimento menor, e o Brasil com um crescimento médio aí de 3%, bem abaixo da Índia e da China. E como é que o mundo via o BRICS daquela época e como é que o mundo vê o BRICS agora? Olha, inicialmente o mundo ignorou o BRICS, né? Porque o BRICS não é uma instituição com um secretariado, com uma sede. É um conjunto de países que se reúne a nível presidencial, ministerial, com uma grande variedade de grupos. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 10, 15 anos, o grupo original, os 5 países, se reuniam mais de 100 vezes por ano. Ninguém prestou atenção nisso, né? Mas, gradualmente, esse grupo começou a fazer uma agenda de coordenação nos organismos multilaterais, na ONU, no Banco Mundial, no Fundo Monetário, na OMC, na Organização Mundial de Comércio. Mas apesar disso, era ignorado, porque ninguém achava que esse grupo ia ter um peso político para influir nos acontecimentos internacionais. E aconteceu isso, porque, como eu disse, não há uma instituição e não há uma agenda comum. A única agenda comum é essa nos organismos multilaterais. Hoje não. Eu acho que depois desse aumento de 5 para 10, e sobretudo a partir de agora, com esse dobro de participantes, e especialmente pela notícia de que 35 países querem se juntar ao BRICS, o BRICS passou a ser olhado de outra maneira, inclusive como uma ameaça ao movimento, ao grupo, né, ocidental, liderado pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, pela Ásia, a Austrália. Então mudou muito a natureza do grupo e a maneira como ele é visto pelo mundo desenvolvido.
Eu quero até entrar mais adiante nesse ponto da ameaça. Mas antes, eu queria entender melhor o que hoje une esse grupo Coração de Mãe, porque virou um coração de mãe, né? Agora tem muito mais gente, como o senhor nos explicava. Quais são os pontos ali de interseção entre os países que hoje estão nos BRICS? Olha, inicialmente havia o interesse do peso político dos 5 países terem uma voz coordenada, como eu disse, nos organismos multilaterais. Mas, gradualmente, com a rivalidade Estados Unidos e China, com a guerra da Rússia na Ucrânia, os interesses do grupo passaram a ser mais influenciados pela China. E então começou a haver essa agenda de mudança da governança internacional, da substituição do dólar por moedas locais ou pelo yuan chinês. Enfim, começou a haver uma variedade de agenda, mas não há uma agenda formal, decidida, aprovada. Os comunicados dos países dos BRICS são muito longos, se tornaram muito próximos das Nações Unidas. Então, até aqui, pelo menos, o BRICS não quer substituir as organizações governamentais internacionais por outras. Eles querem uma mudança na governança, né? Uma voz maior dos países em desenvolvimento, no Fundo Monetário, no Banco Mundial, querem uma voz maior dos países em desenvolvimento nas Nações Unidas, sobretudo no Conselho de Segurança lá da ONU. O Brasil está insistindo na reforma da governança global. E aí, quando a gente fala disso, principalmente também ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Esse é um tema histórico do Brasil. Outras questões estão sendo colocadas, por exemplo, o comércio entre países com moedas nacionais, ou seja, fora do dólar. Isso não é algo simples, mas que é defendido por esse bloco. E como essa ideia que o senhor nos traz agora se encaixa na outra ideia que o senhor escreveu no seu artigo publicado hoje, na terça-feira, que é o dia em que a gente grava, no Estado de São Paulo, quando o senhor diz que esse bloco pode estar se tornando ou está se tornando uma espécie de embrião anti-ocidental? Eu digo isso por causa do aumento da composição do grupo. Quer dizer, com 5 países, ele não tinha essa característica, entendeu? Eu defendia esses temas que eu mencionei, mas não tinha uma característica, uma tendência anti-ocidental. Mas aí, quando aumentou de 5 para 10, entrou o Irã, entraram Emirados Árabes, a Etiópia, que são países claramente contra os Estados Unidos, contra o que os Estados Unidos representa como líder do bloco ocidental. Tem tanta divergência sobre o que é exatamente esse grupo que o ex-ministro, né, agora assessor direto internacional do presidente Lula, Celso Amorim, falou que era para fazer contraponto ao G7. E depois o próprio presidente Lula disse que não é para fazer contraponto a ninguém, é para unir o Sul global. A gente não está colocando a questão ideológica dentro dos BRICS. A gente está colocando a importância geopolítica de cada Estado. Os BRICS é uma realidade inexorável. Vai ter problemas? Vai. Vai ter gente que vai gostar mais ou menos? Vai. Mas isso é da política. Com essa nova composição de 20 países, é que eu disse que a tendência é esse grupo se caracterizar como um embrião de um movimento anti-ocidental, porque eu acho que o mundo está se dividindo entre países ocidentais e países anti-ocidentais. Eu acho que a proposta dos Estados Unidos de dividir o mundo entre ditaduras e países democráticos não prevaleceu, porque quando você fala em países autoritários,
você não inclui a Arábia Saudita e outros países que claramente não são democráticos, entendeu? Então, essa classificação não pegou. Essa classificação de Ocidente e anti-Ocidente, eu acho que tem mais que ver, porque não é uma questão de guerra, não é uma questão bélica, não estou falando de atrito militar entre o Ocidente e o anti-Ocidente. São disputas de valores, de princípios, de políticas, entendeu? De competição tecnológica, de competição comercial, de restrições. Então, é isso que eu vejo como um movimento anti-ocidental. É um movimento que não reza pela cartilha dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, que estão mudando também. Você deve estar acompanhando, você sabe. Os Estados Unidos sempre foram contra políticas industriais, restrições comerciais, alta de tarifa, e é tudo que eles estão fazendo agora, e a Europa também está fazendo a mesma coisa. Então ficamos nós agora defendendo o livre comércio, defendendo as práticas que eles sempre defenderam e condenaram, que nós, países em desenvolvimento, não fazíamos. Então está mudando, justamente, o mundo mudou, isso a gente não está conversando aqui, mas o mundo mudou, a economia mudou, as relações políticas mudaram na cabeça dos países em desenvolvimento, sejam eles ditaduras, autocracias ou democracias, porque tem a Índia é uma democracia, Brasil é democracia, ninguém está questionando isso, mas a agenda em relação ao Ocidente hoje é outra, entendeu? Não é democracia ou autoritarismo, é comércio, liberdade de comércio, evitar essas sanções econômicas que estão sendo colocadas unilateralmente pelos Estados Unidos, pela Europa, contra todos os países, entendeu? É diferente a natureza da divisão hoje no mundo. E como é que é para o Brasil, já que o bloco passa a ser visto dessa maneira? Isso pode tornar mais arestosa a relação, por exemplo, o Brasil é um importante membro do BRICS com os Estados Unidos. Se o senhor fosse chanceler hoje, o que o senhor recomendaria para o presidente da República? Olha, não faz sentido não estar nesse grupo, mas faz sentido uma distância regulamentar, não faz, ou pula de cabeça? Qual conselho o senhor daria? Em qualquer decisão, você tem que colocar, nesse mundo novo de hoje, tudo que está acontecendo, tem que colocar os interesses do país em primeiro lugar, entendeu? O interesse nacional em primeiro lugar. Então, é do interesse do Brasil, hoje, participar dos BRICS. Eu não nego isso. Por quê? Porque hoje ninguém nega que o Brasil é um país ocidental, pelos valores, pelos princípios, pela democracia, enfim, por tudo que a gente sabe. Ninguém nega isso, que os Estados Unidos é um grande parceiro do Brasil. Agora, ninguém nega também que a Ásia se tornou o nosso principal mercado. 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia. 37% das exportações agrícolas brasileiras vão para um único país, que é a China. Então, você não pode brigar nem com os Estados Unidos, nem com a China. Você tem que ter uma política, que isso que eu digo no artigo, respondendo a tua pergunta, eu acho que você pode continuar nos BRICS, mas você tem que demonstrar claramente, através de uma política anunciada, claramente, que o Brasil vai manter uma equidistância dos blocos e dos países e vai defender o seu interesse, que às vezes coincide com os Estados Unidos, às vezes coincide com a China ou com outro país dos BRICS. A exemplo do que faz a Índia, isso não é novidade, o que eu estou falando aqui não é novidade, a Índia faz exatamente isso, a Índia está em guerra com a China na fronteira e participa vários dos BRICS e de outros grupos ao lado da China, entendeu? Então, para o Brasil não tem saída, eu acho que a gente deve ficar, eu sou a favor, inclusive, que o Brasil entre para a Rota da Seda, porque isso pode beneficiar a integração física aqui na região. É um projeto monumental, grandioso,
de restauração da antiga Rota da Seda, da ancestral Rota da Seda, que lá na Antiguidade, da Idade Média, ligava por uma por uma teia de corredores de comércio, a China à Europa. Isso significa investimentos da ordem de 120 bilhões de dólares anuais ao longo de vários anos, podendo chegar a $1 trilhão na forma de financiamentos da China para as dezenas de países que se envolveriam no projeto de construção de infraestruturas como ferrovias, oleodutos, gasodutos, rodovias e logística portuária. Tem que manter o seu interesse, no caso dos BRICS, independência das decisões que foram tomadas, a gente não ficar alinhado automaticamente, como aconteceu com o Bolsonaro e o Trump, entendeu? Não é possível o Brasil ficar alinhado com os Estados Unidos, com a China, com quem quer que seja, porque nós somos um país continental, com 210 milhões de habitantes, que tem que defender o seu interesse, entendeu? Esse que é o ponto. Nós, hoje, não estamos com uma visão, na minha visão, não estamos com uma percepção clara disso, da defesa do interesse brasileiro acima dos interesses ideológicos e interesses partidários. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Rubens Barbosa. Agora, embaixador, olhando para o anfitrião dessa reunião, que é o Vladimir Putin, na Rússia, olhando também para uma possibilidade de discussão da Venezuela como integrante, parceira e integrante do BRICS, para o Brasil não estar com o presidente presente nessa reunião é algo positivo ou negativo? Eu pergunto isso porque eu vi muitas análises dando conta do seguinte, de que o Lula não deveria ter ido, não deveria ir antes, né? Não deveria ir, mas que não ir acabou sendo positivo para ele. Qual é a sua avaliação? Bom, você tem 2, 3 perguntas aí embutidas. Vou começar por essa última. Eu acho que, do ponto de vista da política interna brasileira, foi muito bom o Lula não ir. Por quê? Porque ele ia tirar fotografia ao lado do Putin, ao lado do presidente do Irã, ao lado de todos esses líderes que são autoritários, ditaduras. Então, ele não ir foi bom, entendeu? Do ponto de vista da política interna. E também foi bom porque evitou que ele falasse coisas lá, né? O Lula, ele fala na área de política interna, como você sabe, mas, sobretudo, na área da política externa, ele não entendeu ainda que a palavra do presidente conta. E ele fica falando essas coisas que contradiz justamente a política do Itamaraty de não interferência, de equidistância, de ter uma posição independente. O presidente Lula vai participar de forma virtual. Com a ausência dele, o ministro das Relações Exteriores lidera a delegação brasileira em Kazan. O chanceler brasileiro reforçou o grande objetivo desse encontro. O BRICS, com a expansão, é um processo em formação e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades. Com relação à Rússia, se realizar essa reunião lá, aqui no Ocidente, continua a mentalidade de Guerra Fria contra a Rússia, agora de outra forma com relação à China. E todo mundo minimizava a posição da Rússia, porque as sanções iam impedir o crescimento, ia acabar com a guerra e tal. Ao contrário, a Rússia está crescendo 5% esse ano e 23 chefes de Estado estão lá na Rússia, entendeu? Segundo os organizadores, 36 países decidiram enviar delegações aqui para Kazan. 22 vão ser representados por chefes de Estado. O presidente russo, Vladimir Putin, se esforça para tentar mostrar ao mundo que o Ocidente não conseguiu isolar a Rússia. Então tem o outro lado, como eu falei para vocês. Então o outro lado aceita a Rússia, aceita a China, entendeu?
por outras razões, que não ideológicas. E tem também os interesses da China, porque a China quer usar o BRICS e essa ampliação do grupo também para demonstrar força e aumentar a sua área de influência nessa disputa comercial que tem com os Estados Unidos, nessa disputa que tem geopolítica com os americanos. Para o Putin, essa reunião mostra que ele não está isolado, que ele tem apoio e que torna mais difícil ainda a análise por parte dos países ocidentais. Em relação à Venezuela, eu acho que o Lula cometeu mais uma armadilha contra ele mesmo, entendeu? Como vocês acompanharam, durante a eleição, o Brasil foi quem defendeu o pleito lá na Venezuela, cobrou as atas, mas não cobrou democracia, não cobrou direitos humanos e ficou do lado da Venezuela. Agora, e por isso, a justificativa do governo é que, com isso, seriam mantidos os canais de comunicação abertos e tal, o Celso Amorim, diretamente lá com o Maduro. Acontece que agora o Brasil ficou contra a entrada da Venezuela. Lá na Rússia, os membros do BRICS fizeram uma reunião, fecharam uma lista dos países que podem ser os parceiros do grupo. Então, durante esse fechamento da lista, houve uma decisão de que a Venezuela e a Nicarágua não vão entrar nessa lista. É uma decisão que coincide com um desejo do Brasil. Não houve um veto formal por parte do Brasil, mas os russos sabem que há um desgaste na relação entre o Brasil e a Venezuela em relação ao presidente Lula e ao presidente Nicolás Maduro depois do processo eleitoral na Venezuela. Se a Venezuela não entrar pelo veto do Brasil, tudo que o Brasil construiu até agora vai cair por terra, porque o Maduro vai atribuir a não inclusão da Venezuela nos BRICS por culpa do Brasil. Quer dizer, foi mais uma armadilha que o Lula armou para ele mesmo. Olhando agora para essa estrutura quase informal, né, do bloco do BRICS, apesar de ser mais um grupo de países que lá no passado se assemelhava economicamente, agora não fica tão claro assim quais são os pontos em comum dessas nações, o fato é que o BRICS tem um banco para chamar de seu, um banco de desenvolvimento que hoje é presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. E tem se falado muito, aliás, isso é uma ideia antiquíssima, desde que eu me conheço e que eu passei a cobrir Brasília e Itamaraty, que se fala em negociar, fazer negociações com moeda local, não depender do dólar. Dá para pensar num cenário assim, em que essas potências podem fazer as suas trocas comerciais apesar do dólar, sem incluir o dólar nessa conta? Você sabe que eu trabalhei no Mercosul, né? Eu fui coordenador nacional do Mercosul durante 3, 4 anos. E o Brasil, aqui na região, tinha um acordo que acabou agora, a gente devia até retomar isso, se chamava Acordos de Créditos Recíprocos. Os bancos centrais faziam o balanço, o ajuste de contas entre importação e exportação, que eram pagas em moeda local, entendeu? Não era pago em dólar, era pago na moeda dos países. Então, a ideia de você fazer isso, por exemplo, com a Argentina, faz sentido, entendeu? A Argentina não tem dólar. Então, importa do Brasil e paga em peso, entendeu? E o Brasil que compra trigo da Argentina paga em peso para a Argentina. Quer dizer, a ideia não é má. Agora, como está sendo colocada, não vai funcionar, porque ninguém vai substituir o dólar. Hoje, 90% do comércio global, talvez um pouco menos por causa do volume da China, mas, enfim, 80% do comércio global é feito em dólar. Como é que você vai substituir o dólar de uma hora para outra? Não vai acontecer, entendeu? O presidente brasileiro reforçou a ideia de criar uma moeda para as negociações entre os países do BRICS, para diminuir a dependência do dólar. Tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. Não vai acontecer. E depois, você viu que já houve reação dos Estados Unidos, né? Se o Trump ganhar,
o Trump disse que vai colocar 100% de tarifa sobre os países que aderirem a essa substituição do dólar por moeda chinesa ou moeda local. Quer dizer, como é que fica o Brasil nisso, entendeu? Vai perder o mercado americano para não pagar em dólar? Quer dizer, por isso que eu digo, você tem que ver caso a caso. Talvez, em relação à China, como nós temos um grande superávit, você possa fazer isso e usar a moeda da China para comprar outras coisas em outros países, entendeu? Agora, o resto dos países da Europa e tal, não faz sentido você substituir esse comércio por outra moeda, pela moeda da China. A Dilma Rousseff está propondo isso porque ela acha que o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, pode ter uma plataforma que organize isso, entendeu? Agora, na minha visão, isso é um sonho de muitos anos lá na frente, se conseguir fazer. Por último, embaixador, o Brasil assume em 2025 a presidência do bloco. E o que a gente pode esperar dessa presidência? É um momento, claramente, por tudo que o senhor disse, bem mais desafiador e num mundo muito mais complexo do que era 20 anos atrás, quando o bloco foi criado. O que dá para a gente esperar para esse 2025? Olha, eu acho que esse vai ser o maior desafio da política externa nesses últimos 4 anos do presidente Lula. Vai ser o maior desafio, porque se a gente não fizer essa declaração de independência, de equidistância, de não definição partidária, ideológica, você vai ter uma crítica interna aqui brutal o ano que vem, que é a véspera da eleição, né, o ano anterior à eleição, você vai ter uma crítica da sociedade contra os BRICS, contra a posição do Brasil, que eu acho que vai ser muito grande. Eu acho que vai ser um grande desafio para o Brasil. Cada país, quando você faz a presidência, você sugere alguns temas. Mas esses temas que eu mencionei, a questão do dólar, a questão das sanções econômicas, todos esses temas da governança vão estar lá, entendeu? E o Brasil vai ter uma posição anti-ocidental. Se inventarem alguma outra coisa, porque dessa reunião de hoje vai sair, na sexta-feira sai um comunicado. Dependendo do comunicado que sair nessa reunião, vai ficar ainda mais complicado para o Brasil a presidência o ano que vem, porque o Brasil vai ter que coordenar essa reunião. O Putin já disse que não virá, mas os outros líderes todos virá aí uma série de ditadores, de autocratas e tal, que vai ter uma bruta reação aqui dentro. Você pode guardar tempo teu aí para explicar isso para o pessoal, porque realmente é o grande desafio. E eu acho que não tem saída. O Brasil teria que fazer uma declaração se colocando equidistante e não tendo alinhamento automático nem com os BRICS, nem com os Estados Unidos, nem com a China, nem com a Rússia. Tem uma posição de defesa do interesse do Brasil, independentemente de viés político e ideológico. Embaixador, foi um prazer enorme ouvi-lo de novo aqui no assunto. O senhor é muito, mas muito bem-vindo. E acho que a gente vai ter que se falar logo em breve, porque as confusões me parece que vão aumentar. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado pelo interesse aí de vocês. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.